Olá! Tivemos a oportunidade de ver no tutorial anterior algumas noções sobre o uso dos recursos do ambiente oclusio aplicado aí em nosso cenário através da propriedade Word, onde nós vimos que a aplicação do ambiente oclusio ela vai nos permitir fazer alguns efeitos de sombreamento muito legais aí no nosso cenário. Aqui o que nós vamos entender é que foi adicionado a partir dessa versão aqui, que é a versão 274, que é a mais recente, os recursos de propriedades ambiente oclusio que vocês podem utilizar também aqui na 3D View, independente da necessidade de ter que renderizar o projeto. Exemplo, eu fiz o desenho aqui de um elemento em forma de um círculo, que é uma superfície circular. Para eu poder ter a ação desse recurso ambiente oclusio aqui na 3D View, basta que eu clique aquela barra lateral que fica aqui na lateral direita, que é a barra N, que também é chamada de barra de propriedades, porém barra de propriedades da janela 3D View. Quando eu clico a tecla N, eu aciono a nossa barra de propriedades aí, que é fruto do nosso tutorial, tá? Aqui embaixo eu vou ter uma guia denominada Guia Shading. Se ela estiver fechada, basta que vocês cliquem aqui nessa setinha e ela automaticamente se abre. Eu irei fazer aqui uma cópia deste objeto duas vezes. Então, com ele selecionado, eu vou dar o Shift D, vou clicar o Z para poder subir a minha cópia para cá. Vou dar um S de escala para diminuí-la um pouco. Vou dar o Shift D, tecla Z, vou subi-la novamente, vou dar um S para diminuir um pouco. Vou aproximar o nosso cenário e vou posicionar esse último círculo aqui em cima. Então, se eu selecionar o de baixo, eu vou ter um objeto aqui embaixo, que é um objeto circular. Vou ter um outro círculo aqui no meio e tenho um círculo agora na parte de cima. Se nós observarmos esses três objetos visualmente, nós vamos ter uma certa dificuldade em decorrência das mesmas cores que os objetos possuem. Se dermos o F12, nós renderizamos a cena e aí sim percebemos todos os efeitos aplicados ao objeto. Vou dar o ESC para sair. Mas aqui na nossa área nós não temos como perceber esses efeitos. Para criar o efeito de visualização de sombreamento desses objetos, foi justamente implementado aqui na barra 3D View, na guia Shading, essa opção Ambiente Occlusion, que pode ser clicada quando nós selecionamos essa caixinha aqui. Vamos clicar. Selecionando, vocês vão perceber que no momento que eu selecionei, eu já começo a ter uma percepção dos objetos em decorrência do sombreamento clicado quando eu acionei essa caixinha do Ambiente Occlusion. E aqui, na caixinha do Ambiente Occlusion, eu tenho umas guias, que é Strength, Distância, Atenuação e Qualidade, que é o Samples. Okay? Onde eu tenho Strength, eu posso segurar com o botão esquerdo ou posso vir nessas setinhas laterais e clicando um a um. Para agilizar o processo, eu encosto o cursor em Strength, seguro o botão esquerdo e movimento para a esquerda ou para a direita. Repare que o movimentar para a esquerda e para a direita vai me permitir eu fazer um processo de sombreamento mais leve ou mais rude aí nos objetos selecionados. E aqui eu passo a perceber os três objetos que compõem a minha área de forma mais prática. Se eu tiver sem a aplicação do Strength aqui do meu ambiente ocluso, eu vou ver daquela forma como eu estava vendo originalmente e não consigo definir quem é quem. Se eu mudar para a visão de topo, piora mais ainda. Se eu desativar a seleção, eu não vou ver os objetos. Porém, quando eu clico no Ambiente Occlusion e dou uma força aqui no Strength, repare que eu tenho como perceber os três objetos com o seu sombreamento visto por cima. A necessidade dessa ferramenta aqui é justamente para nos ajudar nesse processo. E esse sombreamento, a gente pode mudar as cores dele. Posso clicar nessa caixinha, aumentar, fazendo com que o sombreamento seja numa cor branca, vocês podem ver aqui. Posso escolher qualquer cor aqui da minha caixa de cores para fazer um sombreamento de acordo com a minha necessidade. Vamos deixá-lo no preto. Aqui em Strength eu controlo a força. Aqui em Distance
eu controlo a distância entre o efeito que o nosso Word aí, que é o mundo, vai ter em relação ao objeto para aplicar uma suavidade maior no sombreamento. E aqui em atenuação eu dou mais leveza ao sombreamento ou não. Aqui em Samples eu aumento a qualidade. Quanto maior a qualidade, mais qualidade o nosso sombreamento vai ter aqui no processo. Que a gente tem a possibilidade de desabilitar a função, para não termos o efeito do Ambient Occlusion, e podemos também habilitar a função. Além dessa opção Ambient Occlusion, nós vamos verificar que existe aqui um Match Cap, que se eu clicar eu vou abrir uma caixa de configurações de pré-definições já para o meu efeito Ambient Occlusion aqui aplicado. Então se eu clicar nessa caixinha aqui, eu posso escolher qualquer uma dessas opções para ter o meu efeito aplicado junto ao objeto. Um detalhe, tudo que nós fizermos no sentido de utilizarmos o Ambient Occlusion aqui na nossa grid, não é o que vai ser realizado no processo de renderização. Então se eu der o F12 aqui, verifique que o meu objeto continua daquela forma renderizado anteriormente. Eu não tenho ele na cor vermelha e não tenho um sombreamento mais leve. A possibilidade de utilizarmos o efeito, vocês vão entender o que? Eu vou clicar aqui na minha viewport, que está no modo sólido, e vou clicar para que ela fique no modo renderizado. E aqui nós temos a visualização real do objeto. Verifique que aqui eu não tenho como aplicar nenhum procedimento com o objeto renderizado, mesmo que eu utilize valores específicos nessas caixinhas aqui. Eu posso aumentar, diminuir, eu não vou ter nenhuma influência na renderização. A única influência que eu vou ter na renderização vai ser através desse ícone que representa o Word, e na guia Ambient Occlusion, como nós vimos aí no tutorial anterior, eu posso clicar nessa caixinha para fazer com que o Ambient Occlusion seja aplicado aqui ao nosso processo de renderização. Eu posso controlar através dessa guia Factor a menor ou maior intensidade do Ambient Occlusion na renderização através da guia Word. Se eu desabilitar, esse procedimento que vocês vão ver aqui não vai valer para esse processo de renderização. E um detalhe pessoal, eu estou utilizando aqui a renderização, mas repare, no modo Texture eu não vou ter como fazer o efeito do Match Cap. Então eu tenho que entrar no modo sólido. Eu clico aqui, venho para Viewport sólido, e aqui eu tenho o Match Cap. E aqui eu posso utilizar os recursos de texturizações pré-configuradas para eu trabalhar aqui na minha área. Ok? Então é isso. Fica bem entendimento e bom proveito aí da ferramenta para utilização em vossos projetos. Até o próximo tutorial. Forte abraço.